O trabalhador não tem direito ao INSS. Para ter direito ao INSS, é necessário pagar as contribuições à Previdência Social. Algumas pessoas não trabalham, como por exemplo os estudantes, e podem pagar o INSS por conta própria, de forma facultativa, para que tenham acesso aos benefícios da Previdência Social. Assim como as pessoas que trabalham sem registro em alguma atividade não vão ter acesso aos benefícios da Previdência Social. É preciso contribuir para ter direito. A contribuição serve para diversas situações, como definir quem é segurado, contar o tempo de contribuição, registrar os períodos de carência, que é o tempo mínimo que você paga para começar a ter direito ao INSS. Nesse vídeo, vou explicar para vocês algumas situações em que o INSS não é pago e mesmo assim a pessoa tem direito. Se você ficou interessado, me acompanhe aqui. Só não se esqueça de ajudar outras pessoas compartilhando essa informação. Compartilhe esse vídeo pelo WhatsApp, pelo Facebook, para que outras pessoas também possam ser informadas. Eu sou Osias Júnior, esse aqui é o canal Drone Diário, com mais uma informação para vocês nessa quarta-feira, hoje 2 de dezembro de 2020. Não é inscrito? Já aproveita a oportunidade, se inscreve e ativa o sininho das notificações para receber nossos vídeos e ficar por dentro das principais notícias, informações e dicas que eu trago todos os dias aqui no canal. Acontece que para quem é empregado, muitas vezes você não pode pagar pelo seu empregador, pelo seu patrão. Eu vou explicar essa situação. Primeiro nós vamos falar para quem é empregado e depois para quem paga por conta própria e quem não pode ser prejudicado. Quem é empregado, registrado em carteira, não precisa ter essa preocupação com o INSS. Mesmo se o patrão não recolher as contribuições, não pagar o INSS, o seu benefício junto à Previdência Social está garantido, a sua aposentadoria está garantida. Esse tempo registrado, mesmo sem as contribuições para o INSS, é válido porque o desconto em folha de pagamento, em razão de remuneração do seu trabalho, garante os direitos à Previdência Social. O empregado não pode ser responsabilizado pela omissão do empregador ou do escritório de contabilidade que seria responsável por pagar aí o INSS. Quem teria que fiscalizar isso seria a própria Previdência Social, ou seja, o INSS teria que fiscalizar todos os empregadores do Brasil para saber se eles fazem a contribuição, se eles pagam o INSS ou não. Você não pode ser penalizado, prejudicado por isso. Então, teve desconto em folha de pagamento ali para pagar o INSS. Se o seu patrão não fez o pagamento do INSS, ou se o escritório de contabilidade que era responsável não fez essa contribuição lá para o INSS, você não vai ser prejudicado. O seu direito continua garantido. Agora vamos falar para quem paga por conta própria, no caso aqui o contribuinte individual, o autônomo. Aí as coisas já são um pouco diferentes quando a pessoa não é empregada, não tem registro em carteira. Existem pelo menos duas situações diferentes. A do trabalhador por conta própria, que deve pagar as próprias contribuições, e a do trabalhador que presta serviços para empresas. Você conhece aí, por exemplo, são os trabalhadores terceirizados, que têm a obrigação de reter 11% do valor da prestação de serviço. Vamos ver o seguinte: quem paga por conta própria sabe muito bem quando pagou e quando não pagou. Então, aí não tem como fugir, falar que aquele período ali trabalhou e não recolheu, não é mesmo? Você obrigatoriamente sabe quando você recolheu o seu INSS. Aqui não tem muita saída, você tem que pagar, aí é por sua conta e risco. Para saber sobre isso, o tempo que você tem de recolhimento, a sugestão aqui, a dica, é você ir até o site ou aplicativo Meu INSS, colocar o seu CPF e sua senha, se você já tiver o cadastro. Se não tiver, eu aconselho você fazer aí esse cadastro, essa senha, para ter acesso a toda a sua vida de trabalho, para ver se todo o tempo de contribuição realmente foi registrado pelo INSS. O INSS também pode errar e deixar alguma contribuição de fora. Agora, pagando pelo erro dos outros, aí já é complicado. Como eu disse, quando você paga por conta própria, você sabe quando você pagou ou não. Agora, o problema é quando você paga pelo erro dos outros. Quando o serviço prestado tem desconto na fonte,
você trabalhou para outra pessoa, existem ao menos 2 situações considerando o ano da prestação desse serviço. Você tem que colocar aqui antes de 2003 e depois do ano de 2003. E eu explico para você que já deixou aquele like, aquele joinha para ajudar aqui nesse vídeo. Se a contribuição for antes de 2003, não tem saída. O autônomo, o contribuinte individual que prestava serviços aí para outra pessoa, tem que provar que a contribuição foi feita para que o tempo sirva, para que aquele tempo que pagou sirva aí, passe a valer como tempo de serviço, como tempo trabalhado lá no INSS. Aí você vai ter que pegar o carnezinho, você fez o registro ali, pagou o INSS, você vai ter que comprovar. Agora, se o período que você trabalhou prestando serviços para terceiros ali, terceirizado, for depois do ano de 2003 e houve retenção de 11% do valor de serviço prestado, pode ser que dê para salvar esse período sem pagamento de INSS, sem contribuição aí da Previdência, mesmo sem ter pago nada. Acontece que quando você faz o serviço para aquela pessoa, ele já desconta esse valor, seria semelhante, parecido com quem tem registro em carteira, que já é descontado em folha de pagamento. Você recebeu os serviços prestados, mas foi descontado 11% do valor em relação ao que seria levado para a Previdência Social. Isso acontece porque a empresa tinha a obrigação de descontar e pagar a Previdência Social. E nesse caso, a situação do trabalhador autônomo fica equiparada à de um trabalhador empregado com registro em carteira. Mas o INSS pode exigir do trabalhador que prove que houve essa retenção dos 11%. E se o trabalhador não tiver aí as notas fiscais de prestação de serviço, a coisa pode ficar complicada. Você pode não ter como provar, não ter o papel ali mostrando que você prestou esse serviço como autônomo para outra empresa, terceirizando algum serviço. Tá? Aí as coisas ficam complicadas. E no caso do servidor público? O servidor público que trabalhou por conta própria, quer transferir o tempo de serviço à Previdência da União, de estados ou de municípios, Distrito Federal, não precisa comprovar suas contribuições. Quando tiver trabalhado aí como empregado a partir de 1º de abril de 2003, quando trabalhou como contribuinte individual, prestando serviços a empresas que tinham a obrigação de reter e repassar as contribuições ao INSS. Então, para o servidor público, a situação é semelhante. Depois de 2003, se prestou esse serviço para essas empresas aí, no caso, empresas públicas, tem que demonstrar que tem que ter documentação que prove isso, mas não será necessário recolher, não tem a obrigação, essa empresa contratante é que seria obrigada a fazer o recolhimento da Previdência Social. A questão é que todas as situações, caso a remuneração mensal aí seja inferior ao salário mínimo, o repasse à Previdência seja inferior ao salário mínimo, o prestador de serviço vai ter que completar essa contribuição. Se lá tiver descrito que a contribuição foi inferior ao que daria direito ao menos a um salário mínimo, esse prestador de serviço vai ter que completar essa contribuição para ter acesso ao seu benefício de aposentadoria. Isso acontece muito, algumas pessoas têm o tempo de contribuição correto, o mínimo exigido, 180 contribuições, 15 anos, tem a idade, só que não consegue ter acesso à aposentadoria porque as contribuições foram abaixo, então tem que completar essas contribuições para ter acesso ao benefício. Eu espero ter ajudado a vocês com essa informação. Então, se você é registrado em carteira, não se preocupe, é a obrigação de ver se o INSS estava sendo pago lá pelo seu empregador, pelo seu patrão. Essa fiscalização teria que ser feita pelo INSS, então você não pode ser penalizado por isso. Para quem paga por conta, aí já é por sua conta e risco. Você sabe quando você pagou e quando não pagou. A única diferença é para quem presta serviços terceirizados, é que pode ser comparado com quem tem aí o registro em carteira, para as pessoas depois do ano de 2003 que conseguirem comprovar por contratos que houve uma prestação de serviços
e que deveria ter sido recolhido pela empresa contratada pela terceirização, o recolhimento ali do INSS, da Previdência Social. Espero ter ajudado. Aguardo aqui os seus comentários. Vou deixar o link dessa matéria para vocês, a origem, a fonte dessa informação aqui na descrição desse vídeo, para você poder ler, compartilhar e ajudar outras pessoas também. Forte abraço a todos, meu muito obrigado a todos que me seguem todos os dias. Que Deus abençoe as nossas famílias nessa quarta-feira, hoje 2 de dezembro de 2020. E daqui a pouquinho eu volto com mais um vídeo tentando ajudar as pessoas. Até o próximo vídeo.